Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal CE Consertos e Reparos. Aqui é o César. Neste vídeo de hoje, pessoal, nós vamos saber aqui o que é corrente contínua e alternada, qual a diferença entre elas, entendeu? E nós vamos aprender também como medir tensão contínua e alternada, tá bom? Então fica no vídeo aí que você vai aprender mais aqui sobre corrente contínua e alternada. Mas antes, vamos ver aqui o conceito aqui de corrente contínua e alternada. Corrente alternada e corrente contínua. Qual a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? A principal diferença entre corrente alternada e contínua reside no fato de que a corrente contínua não altera o seu sentido de circulação dentro do circuito elétrico. Por outro lado, temos que a corrente alternada consegue alterar seu sentido. Essa é a diferença básica entre elas. Bom, gente, prosseguindo aqui com o vídeo, né? Então você viu aí no Google principal assim, diferença entre tensão contínua e tensão alternada é essa, né? Mas também porque eu falo aqui tensão contínua, tensão alternada e ora falo corrente contínua e corrente alternada. Pois é a mesma coisa, pessoal. A tensão é a força, entendeu? Que impulsiona os elétrons, entendeu? E quando um circuito é fechado, um componente é fechado, um equipamento é ligado, a corrente passa a existir. Sendo assim, o tipo da corrente, ela sendo o tipo da tensão, ela sendo alternada, a corrente também será alternada, o sinal também será alternado. Sendo contínua, a tensão contínua, a tensão também será contínua. A corrente será contínua. Mas no entendimento básico, muita gente fala logo, a tensão alternada ou corrente alternada é aquela que vem pelas nossas tomadas. Tensão contínua, entendeu? É aquela que a gente obtém através das pilhas, entendeu? E também através de fontes de alimentação. Mas tudo bem, tá certo, não tá errado, é um conceito básico e simples. Porém, temos que entender como é que se diz, como isso se dá também, né? Então eu não vou procurar aqui, vamos dizer, me aprofundar aqui em cálculos, em números aqui, entendeu? Porque não é o objetivo do vídeo. O negócio aqui é dizer o que é e qual a diferença básica. Então temos aqui o seguinte, entendeu? Que isso aqui representa a corrente contínua, a corrente alternada, entendeu? Corrente alternada. Por que isso aqui é a representação da corrente alternada? Justamente porque a corrente alternada, na verdade, ela faz um movimento de vai e vem, entendeu? De vai e vem nas nossas tomadas, entendeu? Desde as nossas tomadas aqui na nossa casa até o transformador da rua, do transformador da rua ao transformadores enormes e de altíssima voltagem nas subestações, até chegar na usina e até onde chega, onde começa, como é que se diz, esse vai e volta que é lá no gerador, entendeu? Então como é que se diz, esse movimento de vai e vem dos elétrons que acaba gerando essa alternância aqui na corrente, é o que a gente chama de corrente alternada e tensão alternada também. Tensão alternada e corrente alternada. E isso aqui se dá ao longo de um período. É o que essa reta aqui representa. Entendeu? Essa aqui representa aqui uma onda. Você sabe que uma onda ela sobe. Observa bem a onda marítima, não é isso? Ela sobe
e ela desce. Então isso aí ela vai desenhando ao decorrer do tempo um pico, um negócio que ora aumenta, se eleva até uma determinada altura, e ora isso abaixa, decresce até também um determinado valor. É a mesma coisa desse vai e vem da corrente elétrica, entendeu? E o mais interessante disso, pessoal, é que isso ocorre no intervalo de tempo que nós não percebemos. Praticamente nós não percebemos, nosso cérebro não percebe, entendeu? Não temos como perceber isso, entendeu? A não ser os próprios circuitos eletrônicos. Vamos aumentar aqui, gente. Caiu aqui o cinegrafista. Então vamos lá, gente. Como é que se dá isso? Isso se dá no intervalo de 60 segundos. É que esses movimentos aqui de sobe e desce, que representa, que é a corrente alternada, entendeu? Ele sobe e desce até um determinado valor. Quando ele sobe até um determinado valor, nós chamamos isso de ciclo positivo da corrente alternada, ou seja, da onda. Por que ciclo positivo? Porque você pode ver aqui que na linha eu coloquei aqui um zero e coloquei cross zero, é o que se chama isso. Ou seja, quando essa linha ultrapassa para baixo ou para cima, você está ultrapassando um valor zero, ou seja, um nível que ele não vai ser nem positivo nem negativo. É o que chamamos aqui de cross zero. Então, quando a manifestação da corrente alternada, ela é assim. Ela começa de um determinado valor ou positivo ou negativo no gerador, que pode ser também o valor zero no gerador lá na usina, ou também num alternador de carro, ou também num tipo de gerador que possamos estar utilizando aqui, ó, alguma experiência, entendeu? Ela vai começar de um determinado valor, daí ela começa desse valor, aí passa pelo zero, aí vai para o valor negativo, chegando a um valor máximo negativo que se chama VP, ou valor de pico. Como vocês estão vendo aí que eu coloquei VP ou VPP, entendeu? O valor pico a pico. É o valor máximo que ela vai chegar tanto para negativo, tanto para positivo. Depois ela vai subindo de novo, como mostra aqui a onda, como você pode ver o mesmo movimento que uma onda faz no mar, né? Isso, ela vai subindo novamente até passa pelo zero, vai para aquele valor máximo, no caso agora positivo. Quando ela sobe é positivo, quando ela desce é negativo. Chega aquele valor máximo, depois volta de novo, e aí vai se repetindo isso que se chama de ciclo, e isso tem um determinado intervalo de tempo para acontecer, que se chama frequência. A frequência, ela vai ser medida através da grandeza de Hertz, entendeu? Que é o nome dado ao cidadão aí que foi um dos descobridores desse fenômeno aí das oscilações elétricas. Então, esse movimento todo de vai e volta, pessoal, na verdade, a nossa tomada, esses elétrons estão indo e voltando 60 vezes por segundo da nossa tomada ou até a usina, lá onde está o gerador, ou da nossa tomada até o transformador da rua, entendeu? Então, esses ciclos, eles ocorrem durante 60 segundos, um tempo que nós não podemos... nosso cérebro não tem condição de avaliar isso, não é isso? É tanto que quando a gente liga uma lâmpada, uma lâmpada no caso, entendeu? Que você vai ver a lâmpada iluminando, no caso uma lâmpada incandescente, não é isso? Nós não vemos essa lâmpada ela piscar, né? Isso no caso tinha que estar, como a energia ali no caso ela está indo e voltando, essa lâmpada a gente tinha que observar também a luz da lâmpada, né, que a lâmpada emite, ela diminuindo e aumentando numa certa rapidez. Só que como a coisa se dá tão rápido aqui com os elétrons, esse movimento de vai e vem, nós não percebemos isso e percebemos que a lâmpada ela está sempre iluminando ali num determinado
do nível, entendeu? Só que se ocorrer no caso aqui, vamos supor assim, que o gerador ele comece a girar com menos velocidade, porque a frequência, essa frequência com que acontece a corrente alternada, ela chega a nós na frequência de 60 Hz ou 60 ciclos por segundo. Então isso depende da velocidade lá da turbina do transformador. Se essa velocidade da turbina, transformador não, do gerador na usina, se essa velocidade ela diminui, nós poderemos ver essa lâmpada já com o brilho dela enfraquecendo, porque a tensão e a corrente vai cair também, e vai chegar a um determinado tempo dessa velocidade da turbina do gerador está tão baixa que essa lâmpada ela vai ficar piscando. Aí nós vamos observar realmente uma frequência, vamos perceber já uma frequência mais baixa aí, no caso aí da corrente alternada. Então essa é a característica da corrente alternada, ela vai e volta no circuito, nas nossas tomadas aí, cerca de 60 vezes por segundo, 60 ciclos por segundo ou 60 Hz, que é a grandeza que mede as oscilações, não é isso? A oscilação da corrente elétrica. E corrente contínua? Corrente contínua, a diferença entre a alternada e a contínua é essa. Enquanto a alternada é o movimento de vai e vem, é essa onda, não é isso? Essa oscilação. A corrente alternada, a corrente contínua, pessoal, já seria a corrente ela indo num único sentido, entendeu? A alternada ela vai no sentido de vai e volta, vai para frente, para trás, para cima e para baixo, sempre passando pelo nível zero. Já a alternada não, a alternada ela sempre está indo num determinado sentido. Entendeu? Como vocês veem aqui. No caso, esse tipo de corrente aqui, esse sinal aqui, depois que você coloca o diodo retifica a corrente alternada, ele corta um ciclo da alternada e ali antes do diodo está havendo aquele vai e volta constante da alternada, né? Isso indo para o positivo, indo para o negativo, sempre passando pelo zero. Entendeu? Indo e voltando, indo e voltando. Depois que passa pelo diodo, o diodo vai cortar um desses ciclos, que pode ser o positivo ou negativo, aí vai passar só um ciclo. Nesse caso aqui, o diodo ele deixou passar o ciclo positivo, por isso que você vê o sinal aqui nesse formato. Já nas baterias, nós temos a corrente contínua já ela nesse formato aqui, ó, de sinal reto. A corrente contínua é uma reta, entendeu? E qual a frequência da corrente contínua? Justamente, gente, corrente contínua não tem frequência, ou seja, a frequência é zero. Por quê? Porque ela nunca volta. Ela sempre, entendeu? Tá indo num determinado sentido. Podemos dizer assim na teoria que quando ela está indo em um determinado sentido, ela está indo em sentido positivo e voltando num determinado sentido, ela está voltando em sentido negativo, mas isso sempre continuando, não fazendo como a corrente alternada, que ela sempre está indo e voltando em um determinado intervalo de tempo por segundo, indo e voltando em sentido negativo e sentido positivo, sempre num determinado intervalo de tempo, que seria 60 Hz ou 60 vezes por segundo. Bom, vamos observar aqui na prática, né, se não houver um problema técnico aqui, o vídeo não cair. Se cair, a gente continua no próximo vídeo. Eu peguei aqui um transformadorzinho. O transformador eu já falei aqui. Se você ainda não viu o vídeo falando aqui como testar o transformador, testar o transformador, nós podemos ver o seguinte: o transformador, o que é que ele faz apenas? Ele faz apenas pegar um valor mais alto de tensão, que é a tensão alternada,
e baixar aqui através da indução magnética, do campo magnético aqui, que vai induzir. Ele tem duas bobinas, uma primária onde a energia, a corrente vai entrar, corrente com tensão mais alta vai entrar, e através de um campo magnético que ela vai gerar aqui no núcleo do transformador, ele vai induzir na segunda bobina, que é a saída, ou é a bobina secundária do transformador, uma tensão mais baixa, porém com um valor de corrente um pouquinho mais alto. Então, eu vou ligar aqui o transformador para você ter mais ou menos uma ideia de como ele funciona. Eu já liguei aqui o transformador, vocês podem ver. Deu até um curtinho aqui para você ver como é que ele funciona. Agora eu vou medir aqui a tensão desse transformador. Qual a tensão aqui desse transformador? Geralmente esses transformadores assim pequenos, eles fornecem por volta de 6 a 12 volts. Eu tenho que colocar aqui na escala de tensão alternada, já estava me esquecendo disso. Então observa lá, pessoal, eu tenho 6 volts, não, deixa eu ver aqui. Só um momento aqui, gente. Rapidinho aqui, pessoal. Rapidinho aqui. Eu vou fazer a ligação aqui dele na tensão certa, que seria 110 volts, né? Isso porque ele tá me dando uma tensão mais baixa. Bom, liguei aqui o transformador de novo. Agora vamos medir aqui, pessoal, a tensão aqui no transformador, corrente alternada. Vamos medir aqui direitinho.